As empresas que lucraram com o nazismo. Volkswagen usou trabalho forçado. A Volkswagen nasceu sob o nazismo a partir de um ícone que seria muito popular nas décadas após o final da guerra, o Fusca. Em 1986, o grupo Volkswagen financiou uma pesquisa sobre o período nazista, feita por uma equipe liderada pelo historiador Hans Mommsen. Ela deu origem ao livro A Fábrica da Volkswagen e seus trabalhadores no Terceiro Reich, publicado em 1996. De acordo com Mommsen, a Associação da Indústria Automobilística do Reich encomendou ao engenheiro Ferdinand Porsche, em 1934, o desenvolvimento de um Volkswagen, um carro do povo. Em 1937, a DAF, Deutsche Arbeitsfront, ou Frente Trabalhista Alemã, tomou conta do projeto que daria origem ao carro KdF, Kraft durch Freude, ou Força através da Alegria, o popular Fusca. Para a execução, foi projetada uma fábrica modelo que seria capaz de produzir até 1,5 milhão de carros por ano. A construção e a operação ficariam a cargo da Volkswagen Werk, subsidiária da DAF, fundada em 1938. Por causa do início da Segunda Guerra Mundial, porém, a fábrica não chegou a ser totalmente finalizada. Com a guerra, a produção de carros civis deixou de ser uma prioridade da Volkswagen e a companhia teve que fazer armamentos também. Mesmo durante a construção da fábrica, havia falta de trabalhadores, levando a empresa a utilizar mão de obra estrangeira, vinda da Holanda, Itália, Bélgica e Dinamarca. Em 1940, chegaram 300 polonesas, as primeiras trabalhadoras forçadas do local. Logo, a Volkswagen passou a basear grande parte de sua mão de obra no trabalho forçado, entre prisioneiros de guerra, civis estrangeiros e pessoas que estavam presas em campos de concentração. Em 1944, 11.334 das 17.365 pessoas que trabalhavam na fábrica eram trabalhadores forçados de diferentes nacionalidades, entre civis e prisioneiros de guerra. É estimado que 5.000 prisioneiros de campos de concentração foram forçados a trabalhar na Volkswagen durante a Segunda Guerra. Após a guerra, entre 1945 e 1949, a Volkswagen ficou sob domínio dos ingleses até ser transferida para o governo federal alemão. Na sede alemã há uma exposição permanente sobre o período nazista. O período de tirania nazista infligiu sofrimento indescritível em milhões de pessoas inocentes. Assim como muitas outras companhias industriais que converteram sua produção para a economia de guerra, a fábrica da Volkswagen também empregou trabalhadores forçados que trabalharam sob condições terríveis, afirmou a companhia em um comunicado de 1986. O Conselho de Administração, a Comissão de Trabalhadores e a Força de Trabalho do Grupo Volkswagen consideram seu dever ajudar a garantir que a injustiça, a violência e o fomento de ódio racial e étnico nunca mais suplantem a justiça e a paz, afirmou. BMW empregou prisioneiros. Diferentemente da Volkswagen, a BMW foi fundada antes da ascensão do nazismo. Mas, nos anos 1930 e 1940, o grupo funcionou apenas como fornecedor de equipamentos para a indústria alemã de armamentos. A empresa admite que usou trabalhadores forçados e prisioneiros de campos de concentração na fabricação de motores de avião. Até hoje, o enorme sofrimento que isso causou e o destino de muitos trabalhadores forçados seguem sendo uma questão do mais profundo arrependimento, afirmou a companhia em comunicado de 2016. Disse ainda que, desde os anos 80, publicou livros e documentos revelando detalhes de seu passado. O grupo BMW está encarando explicitamente esse capítulo sombrio de seu passado, afirma, também dizendo que ajudou a fundar a organização Lembrança, Responsabilidade e Futuro, que indeniza trabalhadores forçados durante o nazismo.
Mercedes fez equipamentos para exército nazista. O grupo Daimler-Benz, dono da Mercedes, também produziu automóveis e motores de avião para o exército nazista e utilizou trabalhadores forçados para isso. Além do aumento da demanda, muitos funcionários das fábricas foram recrutados para lutar na guerra, segundo a empresa, o que gerou falta de mão de obra. Inicialmente, a Daimler-Benz recrutou mulheres para a tarefa. Na sequência, apelou para o uso de prisioneiros de guerra e vítimas de campos de concentração. Trabalhadores da Europa Oriental e prisioneiros de guerra eram alojados em barracões com condições precárias, como de prisões. Presos de campos de concentração eram monitorados pela SS sob condições desumanas. Eles eram emprestados para as empresas em troca de dinheiro, afirma a companhia. Em 1944, 63.610 pessoas trabalhavam para a Daimler-Benz, sendo que quase metade era formada por trabalhadores forçados. A Daimler-Benz afirma que admitiu seu vínculo com o regime nazista e ajudou financeiramente vítimas do nazismo, além de participar da fundação Lembrança, Responsabilidade e Futuro, e projetos de memória do período, incluindo no Museu da Mercedes-Benz na Alemanha. Nada pode desfazer os horrores do nacionalsocialismo. A Daimler AG sabe bem disso. A companhia assumiu uma responsabilidade histórica e moral pelas práticas de trabalho forçado em suas fábricas durante o regime do nacionalsocialismo e pelo seu envolvimento com o injusto regime, afirma em nota. Audi fez armamentos. Em 1932, as montadoras alemãs Audi, DKW, ou melhor, DKW, Porsche e Wanderer se uniram formando a Auto Union, a segunda maior produtora de automóveis do país, segundo informações da própria empresa. As marcas, porém, foram mantidas, cada uma produzindo veículos para um segmento diferente. Em 1933 e 1939, a companhia teve uma grande expansão, quase quadruplicando sua produção de carros, e sua mão de obra cresceu de 8.000 pessoas para 23.000. Com a Segunda Guerra, porém, a empresa reduziu a produção de veículos para uso civil ao mínimo, passando a produzir armamentos. Um estudo sobre seu passado, divulgado em 2014, revelou dados sobre o uso de trabalho forçado pela Auto Union. Na primavera de 1945, a Auto Union tinha aproximadamente 17.300 trabalhadores forçados e mais 3.700 prisioneiros de campos de concentração trabalhando nas fábricas, de acordo com a empresa. O estudo financiado pela Audi revelou que Richard Brunn, então presidente do Conselho de Administração da Auto Union, foi o responsável direto pelo uso de trabalho forçado naquele período. Ao final da guerra, a companhia foi expropriada e liquidada pelo exército soviético. Brunn liderou a reconstrução da Auto Union no pós-guerra, quando foi refundada na cidade de Ingolstadt em 1949. Ele foi presidente do Conselho de Administração da Auto Union entre 49 e 56, quando se aposentou. Em 1965, a empresa passou a fazer parte do grupo Volkswagen e, em 1985, deixou de lado o Auto Union e mudou de nome para Audi AG.